Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas E aqui é o Lucas. e esse é o Pode Confiar. E aí Lucas, como foi sua semana? Foi muito boa, muito abençoada, de muita batalha também, e foi muito legal. Cara, que bom. E a sua? A minha foi bem corrida. Minha noiva e eu estamos planejando o nosso casamento e temos tido muitos desafios para esse planejamento. Entretanto, Deus tem abençoado de tantas maneiras que a gente até agora tá assim maravilhado com todas as coisas que Deus tem feito. Me conta, qual vai ser o tema dessa semana? A presença e a visitação de Deus. A presença e a visitação de Deus. Essa é profunda. Sim, muito profunda. E o que seria a presença e a visitação de Deus? Bom, a presença de Deus. Nós cremos que Deus está em toda parte. Eu creio que não há um metro quadrado onde Deus não está. A visitação seria a manifestação dessa presença. Seria a presença de Deus tomando forma. Seria Deus visitando o seu povo. Nós podemos ver isso ao longo da Bíblia e também todos esses anos de história da igreja, os momentos onde Deus visitou o seu povo. Olhando dessa forma, é como se Deus ansiasse ter uma comunhão com a criação dele. Sim, Deus tem a intenção de visitar o homem. Em primeiro lugar que nós vemos isso é em Gênesis 3, né? Deus ele planta um jardim e ele coloca o homem lá para cultivar e guardar. A palavra diz que Deus passeava pelo jardim. Gênesis 3, versículo 8 fala assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou seja, a viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui nesse momento Adão e Eva, eles tinham caído em pecado e Deus foi lá como todos os dias ele ia visitar eles. Só que nesse momento o pecado fez com que eles não pudessem mais aproveitar dessa visitação. Então Deus expulsa eles do jardim. Então agora eles teriam a presença de Deus, porque Deus está em toda parte, mas não teriam a visitação, no sentido que Deus estava andando lá, Deus estava fisicamente lá. Então eles perderam a sua intimidade, a conexão, a visitação de Deus. É bem nítido quando você está lendo Gênesis e você vê a conexão entre Deus e o homem, o primeiro casal. Eles tinham um relacionamento. Todo dia Deus descia e eles conversavam. Outra coisa que é perceptível, eles eram bem conectados. Assim que Deus desceu e percebeu que eles estavam vestidos, ele já perguntou, né? O que aconteceu? O que vocês estão vestidos? Isso. E já deu logo uma indireta. Será se você não comeu aí do fruto da árvore que eu falei pra você não comer? Então, assim, desde o início a gente vê que Deus, ele vem, a sua presença vem no meio de nós, ele vem nos visitar, vem estar junto conosco. Mas no momento em que a gente coloca outras coisas como prioridades, essa conexão, ela de certa forma é quebrada. Uma coisa que você percebe com isso é que Deus, ele não abre mão de ser o primeiro da sua vida. Sim, você pensa nesse relacionamento de Deus com Adão e Eva, né? Deus amou eles primeiro. Adão não teria como se autocriar e então buscar a Deus. Deus planta um jardim e cria o homem e a mulher e vai lá ter comunhão com eles. Então Deus, ele não abre mão de ser o primeiro. Em 1 João 4:19 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então até a sua inclinação a Deus, as coisas de Deus, parte dele mesmo, né? Então cabe a nós aproveitarmos a visitação dele, esse relacionamento. O que pode acontecer, por exemplo aqui, uma dica já, né, que faz com que a gente fique cego para a visitação é a desobediência. Sim, Ele isso é deu verdade. uma simples ordem: vocês podem comer de tudo, menos daquela árvore. Então eles vão lá e fazem exatamente o que não era pra fazer. E agora eles perdem todo esse relacionamento. Às vezes nós somos essas pessoas, né? A visitação tá passando e nós somos cegos pra ela porque há algo em nós que nos separa desse lugar. Quando eu ouço, assim, essas histórias, principalmente do Velho Testamento, quando fala de várias vezes, quando Moisés, ele subia no monte, conversava com Deus, quando Adão caminhava e conversava com Deus, eu vejo também Enoque conversava com Deus, lembro que Noé falava com Deus, lembro que Abraão falava com Deus. Todas essas pessoas que tiveram esse relacionamento mais íntimo com Deus, eles acabaram sendo uma parte importante da história. Quando eu me aproximo de Deus, eu deixo a visitação dele vir e eu acabo deixando também fazer parte do plano dele. Dar prioridade para outras coisas, eu acabo me tornando um coadjuvante da história.
A gente pode ver na história que Deus também visitava constantemente o povo de Israel assim que eles saíram do Egito. Sim, a visitação ela estava disponível ao povo, mas também Deus não viria sobre qualquer povo. A gente falou do exemplo da desobediência, né? Uma ordem simples que eles não conseguiram cumprir. Adão e Eva, né? Sim. Então, em Êxodo 20, versículo 18, fala assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram de longe. E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, aqui Deus estava fisicamente nesse monte. Deus visitou esse lugar. A presença de Deus estava manifesta. E o povo tremeu. O povo ficou com medo. E um capítulo anterior, que é o 19, né? Versículo 16, diz assim que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos do acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Aqui nesse capítulo, Deus pede para Moisés estabelecer um limite para o povo não subir no monte. Então só Moisés subiria. Nesse capítulo, Deus deixa claro que ele já conhecia o coração do povo. Então ele sabia que o povo não ia querer subir lá. Bota um limite, porque se esse pessoal subir aqui, desse jeito, eles vão morrer. Então, 2 pontos aqui. 1, o estilo de vida desse povo, e 2, medo da presença e da visitação. Eles falaram: fala você, Moisés, com a gente, não nos fale Deus. Cara, é muito medo. Imagina você hoje dizendo: pastor, fala o Senhor comigo, mas agora que não fale Deus comigo. Isso é muito sério, cara. Então eles tinham medo da presença e da visitação de Deus. Trazendo para o nosso contexto, somos nós, muitas vezes. Medo de entrar num momento de adoração e se entregar completamente. Medo de ler a Bíblia e ser transformado por ela. O que pode acontecer se você experimentar a visitação de Deus? O homem, muitas vezes, tem medo do novo. Tem medo de experimentar aquilo que ele nunca viu. Eu olho para isso e eu vejo uma grande diferença de quando Deus caminhava com Adão antes da queda. Ele caminhava com o homem como um amigo. Isso. Ele descia e eles caminhavam juntos todos os dias. Quem sabe, eu imagino, por vezes, conversavam sobre o dia a dia. O homem provavelmente não tinha medo nenhum de conversar com Deus. Quando eu olho pro povo de Israel, ouvindo os trovões, vendo a fumaça no monte, ouvindo as trombetas que ressoavam, deveria ser para eles atormentador, aterrorizante, porque aquela conexão que o homem tinha no início com Deus foi quebrada. E olhando ao longo da história, Jesus veio como o segundo Adão para restaurar essa conexão que nós tínhamos com Deus. Ele veio para quebrar, rasgar esse véu e trazer-nos de volta à comunhão como Deus tinha planejado desde o início. Olho para isso e percebo que até hoje, mesmo depois de tudo que Jesus fez, muitos de nós ainda temos medo de ser amigos de Deus, de ouvir o que Ele tem para falar. Talvez por muitas vezes prejugar quem Deus é, prejugar a Ele, achando que Ele é um Deus que só tá para punir, que só tá ali para te julgar, te jogar no inferno. Mas a verdade é que quando você lê a Bíblia com o coração e a mente aberta, você percebe que a Bíblia, na verdade, é uma história de amor. Isso. É uma grande história de amor entre Deus e a criação dele. E você vê desde o início que começa algo tão perfeito. O homem tinha tudo, ele não precisava de nada. O homem tinha tudo, mas por conta da desobediência que o pecado entrou, e aí você vê uma grande trajetória de afastamento do homem para com Deus, uma grande trajetória de reaproximação de Deus para com os homens, e depois uma trajetória que dura até hoje da preparação da noiva, da igreja, para se reencontrar com ele. Então a gente vê que a Bíblia realmente é um romance. É isso. É interessante ver o relacionamento de Deus com Moisés, né? É muito interessante. Moisés, ele tinha o arraial, que era o acampamento, né? Moisés armava uma tenda fora do arraial. Então, todo mundo que queria ter um tempo com Deus saía do arraial e ia até esse lugar, até essa tenda. Moisés chamou de tenda da consagração. Todo mundo podia ir lá. Só que quando Moisés ia até lá, uma nuvem descia e ficava na porta da tenda. Todo mundo do arraial sabia que Deus tinha chegado. Então, a palavra diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Então, olha só isso. Todo mundo podia ir até aquele lugar
lugar, mas só Moisés tinha aquele relacionamento. E aí todo mundo ficava à porta da sua tenda olhando para a tenda da consagração, de longe. É o mesmo cenário do monte. Moisés sobe o monte, entra na nuvem e o povo fica de longe. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ser esse povo, para não ser a noiva que anda longe do noivo. E Moisés, ele estava num ambiente muito profundo de relacionamento. E algo que eu penso é que quando você está em algo raso, você não precisa de fé. Se você está numa água que é rasa, você não precisa de fé, porque a água é transparente e você vê o fundo. Mas quando você está num lugar que você não vê o fundo, vai de você querer ir além. Moisés entrou numa nuvem escura para falar com Deus face a face. Você contando isso, eu fiquei imaginando eu, criança, indo em um parque de diversões com os meus amigos. Aquele amigo que é mais medroso, ele não vai curtir a montanha-russa. Só quem é corajoso vai entrar na montanha-russa, vai lá curtir a montanha-russa, vai saber como é, vai ter todas as sensações que a montanha-russa proporciona. E aquele amigo medroso só vai contar a história daquele outro que teve coragem de entrar na montanha-russa e experimentar. E experienciar só acontece quando você toma o passo de experienciar algo. Então, não tem como eu saber qual o gosto da melancia se eu não comer. Eu não posso falar, Lucas, vai lá e come essa melancia e me diz qual é o gosto. É igual, por exemplo, as pessoas que comem carne de jacaré. Todo mundo que come carne de jacaré diz pra mim, cara, carne de jacaré tem gosto de frango. Aí eu, rapaz, tem gosto de frango mesmo? Será? Aí eu ficava imaginando. Quando foi um dia, esse ano inclusive, acho que foi no final de janeiro, a minha sogra cozinhou pra mim uma carne que na hora que eu coloquei na boca, que eu senti aquele gosto maravilhoso. E realmente lembra um pouco de frango, só que na minha boca parecia mais um gosto de pirarucu. Tava com um gosto mais parecido com o de pirarucu. Aí eu falei, peraí, isso aqui é pirarucu ou isso aqui é frango? Mas eu acho que tem mais gosto de pirarucu. Aí a minha sogra falou, não é nenhum nem outro. Isso aqui é carne de jacaré. E aí eu, nossa... Quer dizer, então, que é esse o gosto da carne de jacaré? E eu só posso dizer hoje que é gostoso porque eu comi. Antes eu só dizia, eu acho que é gostoso. O pessoal disse que é gostoso. Então você só vai saber como é a presença de Deus, como é a visitação, se você experienciar ela. Né? Uma vez meu pai chegou comigo e falou, é tão legal contar as histórias e as aventuras de outras pessoas, mas é incrível quando você conta as suas próprias histórias, porque você vivenciou elas, e aí você conta com mais vigor, com mais veracidade. As pessoas olham para aquela história que você vivenciou, percebem que você tá falando algo com propriedade. E aí eu fiquei pensando, realmente, quando eu conto uma história que eu vivenciei, eu consigo contar com mais detalhes, e eu consigo reviver aquela lembrança daquela história. Mas quando eu conto a história de uma outra pessoa, eu tento passar aquele sentimento que aquela pessoa sentiu naquele momento. Mas nem sempre eu consigo. E nem vou conseguir, porque a história não é minha. E eu olho pro povo de Israel, com Moisés, por muitos e muitos anos. O povo só soube quem era Deus através de outra pessoa, através da experiência de outra pessoa. É por isso que Deus, para eles, por muito tempo, era apenas uma figura distante. Era apenas punitivo, vamos dizer, entre aspas. É a impressão que fica pra nós que lemos. Eu mesmo tive essa percepção de Deus durante muito tempo, antes de me converter e começar a conhecer a palavra e tal. Eu tinha essa impressão de que Deus estava bem longe, num trono de barba branca, inacessível. De verdade. Então, eu me converti, aceitei Jesus e desde o começo sempre li bastante. E aí eu peguei um livro que falava, assim, bem específico sobre intimidade com Deus. E aí eu conheci um Deus acessível. E eu fui procurar mais sobre esse Deus na Bíblia, ele estava lá. Muitas pessoas perdem a oportunidade de saber quem Deus é, de experienciar quem Ele é, a presença dele, a visitação dele, por medo. Sim. A gente tem a tendência de olhar para o nosso eu, o nosso interior, e ver a sujeira que nós fizemos, ver os nossos defeitos e olhar para Deus, um ser perfeito. A tendência que nós temos é, vou me afastar. Quantas vezes você já não teve amigos que você chegou neles convidando para ir para a igreja e eles falaram para você que só ia para a igreja depois que eles ficassem melhor? Não, peraí, eu não sou uma pessoa legal, não, cara. Deixa eu só ir para a igreja depois que eu ficar melhor. Não,
não, eu tenho que mudar umas coisinhas na minha vida antes de eu aceitar Jesus. Deus não vai querer do jeito que eu tô aqui, deixa eu mudar isso aqui em mim antes de eu chegar em Deus. E essa é uma ideia completamente errada. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio para aqueles que estavam perdidos. Eu lembro muito de Zaqueu. Zaqueu tava lá na árvore, o cara, ele era cobrador de impostos. Ninguém gostava dele. E Jesus, o que Jesus fez? Ele tava no meio da multidão, ele percebeu que Zaqueu tava lá em cima. E ele falou: ei, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar lá na tua casa. Todos que estavam ao redor de Jesus ficaram olhando: poxa, mas esse cara aqui não, esse cara não. Mas Jesus, ele fala que ele veio para os que estavam doentes, para aqueles que estavam perdidos. Então, você, caro ouvinte, que está se atrasando a buscar a visitação, que está se atrasando a aceitar Jesus, porque você acha que você precisa primeiro ficar perfeito, você está perdendo seu tempo. Não existe perfeição longe daquele que é perfeito. Então, você vem do jeito que está, mas você não vai ficar do jeito que está, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos quem somos, mais nos limpamos daquilo que nos afasta dele, mais nos aproximamos. E é um ciclo que não vai ter fim até que ou ele venha ou que a gente vá até ele. Isso. A consciência da presença, ela traz para nós a ideia de que nós sofremos a mudança do meio em que nós estamos. Verdade. Então, se eu estou buscando um lugar de presença e de visitação e eu me deixo ser mudado por esse lugar, então Deus começa a transformar a minha vida. Então, o mérito não é meu. Eu entendo que o mérito é totalmente de Deus. Verdade. Ele não tem interesse nenhum em ser adorado de longe. Uau. Nenhum. Ele quer ser adorado de perto. Isso. Ele quer que nós andemos junto com ele. Isso é o que Deus anseia. O plano maior dele é que possamos estar junto com ele. Que quando a visitação vier, possamos regozijar, possamos ficar alegres, felizes. A última visitação que eu tive a oportunidade de participar foi bem recente. Foi inclusive no nosso mini acamp da igreja que nós participamos. Isso. Deus veio de uma forma tão sobrenatural, tão repentina, sem aviso prévio. Foi tão gostoso que não dava mais vontade de sair. Um amigo nosso, inclusive, começou a falar inglês no meio da visitação. E teve uma visão também, né? E teve uma visão, sabe? E quando a pessoa realmente fala em línguas, ela fala em línguas. Ela começa a falar outras línguas. Geralmente é uma língua que ninguém sabe. Mas nesse dia, essa pessoa começou a falar numa língua que eu tenho fluência. E foi tão lindo, cara. Eu fiquei, meu Deus, é tão bom quando o Senhor vem de uma forma tão sobrenatural, num lugar tão simples, sem luxo nenhum. A gente simplesmente estava lá, tocando uma coisa bem simples, um carrom, um violão e uma voz. E Deus veio de forma sobrenatural. E eu não quero que aquilo morra ali. A visitação, ela só vai ter efeito se ela não ficar ali. Ela tem que ser um start para algo que já está acontecendo. É meio estranho, né? Como é que vai começar algo que já está acontecendo? É quando você está buscando a presença vem para confirmar aquilo que você tá fazendo, mas ela não vai parar ali. Ela tem que continuar. O objetivo dela é se alastrar no meio de todos aqueles que estão por lá, e no meio de todos os amigos daquele que estão por lá, e no meio de todos os amigos dos amigos, e por aí vai, como se fosse uma onda. Isso que é incrível na visitação. Vamos falar um pouco agora sobre a questão da visitação ruim. Como é que seria a visitação ruim? Partindo do ponto de que Deus, ele não se resume a uma única manifestação. Deus é amor, Deus é pai, mas Deus também é justo e ele continua odiando o pecado, não gostando do pecado. Então, eu não posso entrar num lugar, ir contra os princípios desse lugar, tô falando do lugar da presença, e continuar na minha vida de pecado. Deus vai visitar. A palavra em Êxodo 32, versículo 34, diz assim: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. É incrível, né? Como Deus, ele é graça, ele é misericórdia, mas ele também é justiça.
Quando você falou sobre a questão da visitação ruim, que ele vem, mas ele não vem de qualquer jeito, muitas pessoas têm a falsa impressão de que sou salvo pela graça, então quer dizer que não depende de mim. Agora que estou salvo, quer dizer então que agora porque eu tô salvo, a salvação não depende de mim, quer dizer então que agora eu posso pecar à vontade porque Deus sempre vai me perdoar, né? Desculpa, mas não é assim, meu amigo. Quando você aceita Jesus, ali é estabelecido um ponto de virada na sua vida. Ali é iniciado a sua mudança. Você vem como está, mas você não vai ficar como está. É por isso que é muito comum a gente ver pessoas que estão na igreja, estão adorando, que são até ministros, pastores, que estão lá, às vezes até fazem milagres, mas a vida dentro deles é podre. Eles podem até ser usados, mas eles vão perder a alma deles. A Bíblia fala que do que adianta ganhar o mundo, mas você perder a sua alma? Do que adianta você entrar na visitação, mas a visitação não fazer efeito prático na sua vida? O efeito prático é a mudança. É quando a palavra entra na sua vida e ela faz um efeito que muda o seu pensamento. O nome disso é metanoia, é mudança de pensamento. Eu tô falando bastante sobre a questão dos efeitos da visitação, tanto na visitação ruim quanto na visitação boa. A visitação ruim, Deus ele conhece o nosso coração. Se você não se arrepender e não mudar de vida, os teus pecados vão te achar. E isso é um fato. Você já viu alguma vez uma mentira durar tanto tempo? Experimenta contar uma mentira. Ela pode durar até anos, mas uma hora a verdade sempre vem à tona. E quando a verdade vem à tona, ela vem com uma carreta batendo na gente. O pecado continua tendo consequência. Isso é verdade. Você planta e você colhe. Mas o que é visitação? Nós estamos falando isso o programa inteiro. Tem gente que ainda deve estar assim, bugado. O que é visitação? Que pergunta, né? Quando você lê João 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo, no original, ela vai ter o sentido de palavra, mas também um pouco mais profundo, a voz audível de Deus. Os pensamentos de Deus, as faculdades mentais de Deus. Então João está conectando Gênesis 1, quando a palavra diz que Deus estava criando as coisas. Então Deus estava pensando e estava criando a partir da sua palavra, a partir do verbo. Então João 1,14 diz que esse verbo, essa presença, esse poder, ele se fez carne e habitou entre os homens. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Uau! João está dizendo, a vida se manifestou. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Com respeito ao verbo da vida, ele está falando, nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus, nós tocamos nele. João 1,11 diz, e veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, esses discípulos de 1 João 1 são os discípulos que viram a visitação do Senhor e aproveitaram a visitação. Então, nós temos dois públicos aí, né? Sim, temos dois. Um que aproveitou e um que não aproveitou. Não reconheceu. A palavra em Lucas 19, do 41 ao 44, diz que quando Jesus chegou diante de Jerusalém, ele chorou. Ele disse, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. E em João vai dizer que veio para o que era seu e os seus não receberam. O que é a visitação? A visitação é o verbo que se fez carne. A visitação é quando Deus visita o seu quarto, te dá a revelação de quem Ele é. A visitação é uma pessoa que era cega e passou a enxergar. A presença, ela não é mais só Deus naquele lugar. A presença é visível e manifesta. Não há quem negue que Deus não está ali. Se eu puder dar um testemunho... Pode sim, deve. Eu
Logo que eu cheguei em Santarém, eu estava em um conflito dentro de mim mesmo em relação à palavra de Deus. Eu estava me sentindo meio que não estava sendo muito compreendido com os meus pensamentos. E eu cheguei ao ponto de um dia estar no meu quarto e eu estava falando para Deus que eu não iria mais fazer isso aqui que a gente está fazendo. Eu disse para Deus, eu não quero mais falar da palavra desse jeito. Se alguém me perguntar, eu vou falar, mas que o Senhor me tire os microfones, eu não quero isso, entendeu? E naquele dia eu tava no chão, e só pra descrever o cenário, esse quarto, eu tava com a porta fechada, né, que nem manda, né? Mateus 6,6, fecha a tua porta e tal. E essa porta, ela era muito justa no castilho. Então, eu fechava com dificuldade e eu abria com dificuldade, fazia um barulho. E não tinha nenhuma abertura de frente dela, por onde o vento pudesse entrar. Era tipo uma abertura do lado, assim. E nesse dia, cara, o vento fez a curva. Uau. E abriu a porta. Nossa. Cara, foi um estouro assim, entendeu? Ela era muito justa pra fechar e pra abrir. Então toda vez eu tinha que fazer força pra abrir. E quando eu tava falando isso pra Deus, cara, entrou um vento naquele dia e abriu a porta, fez um barulho assim, sabe? E entrou no quarto, cara. Uau. No mesmo momento, eu tô até arrepiado agora. Na mesma hora, aquele pensamento, ele começou a se dissipar na minha mente. E as palavras que vieram à minha boca foi: falarei aos homens em teu nome. Sabe, Deus visitou meu quarto naquele dia, ele mudou meu pensamento. Nós não estaríamos tendo essa conversa agora se Deus não tivesse ido no meu quarto naquele dia. Muito obrigado por ouvir esse podcast, caro ouvinte. Cada semana tem sido uma semana incrível. Obrigado por estar ouvindo e eu convido você a nos apoiar. Temos muitas coisas que queremos fazer, mas que ainda faltam por conta de recursos. Se você tem gostado do nosso trabalho e quer apoiar, entre em contato conosco. Eu vou deixar o nosso e-mail na descrição, que a gente vai te mostrar como nos ajudar. Obrigado por ouvir e até a próxima semana.